Fala turma, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Bom, lá no Instagram, onde eu estou ativo agora, inclusive está aqui o link se você não me segue, eu tenho recebido bastante perguntas sobre primeira linguagem, o que aprender no início, qual linguagem aprender, qual framework aprender e por aí vai. Então nesse vídeo eu vou falar o que eu acho disso, se eu estivesse começando hoje e eu pudesse me dar dicas do que aprender, o que eu sugeriria. E aí no final do vídeo eu também vou argumentar o porquê de cada uma dessas escolhas. E no final do vídeo você vê se faz sentido para você e aí deixa aqui nos comentários também se o que eu falei faz sentido ou não para você. Bom, para quem está começando com desenvolvimento web, é muito importante aprender o básico. E o que é o básico? HTML, CSS e um pouquinho de JavaScript. Eu estou imaginando que se você está vendo esse vídeo, você já tem uma ideia do que é desenvolvimento web e quais são esses três pilares que eu acabei de falar. Se você não faz ideia do que eu estou falando, vai no YouTube e procura por isso. É muito importante saber esses três muito bem. O JavaScript não tanto porque é mais complexo, mas é importante pelo menos entender muito bem o que é o HTML, o CSS, o JavaScript, porque lá na frente, caso você não saiba algo, não tenha aprendido algo da forma correta, isso vai te atrapalhar. Então eu não vou nem falar disso porque isso é o básico do básico, estou supondo que você ou já sabe isso ou está aprendendo. Mas se você não está, tem que estudar CSS, JavaScript e HTML. Então, bom, você está começando agora a trabalhar com desenvolvimento web, a aprender. Qual linguagem eu sugiro? Para mim, uma resposta muito simples, não é minha linguagem favorita, mas eu sugiro JavaScript. E por que eu sugiro JavaScript? Porque o JavaScript é uma linguagem coringa, é uma linguagem que você consegue usar tanto no front-end como no back-end. Então, ao invés de ter que aprender JavaScript para usar no front e aprender algo como Ruby ou PHP ou Python para usar no back, o JavaScript serve para os dois. Tem diferenças no ecossistema front e no ecossistema de back-end, mas a linguagem é a mesma, então você não teria que aprender tudo duas vezes. Além disso, pelo fato de você usar a mesma linguagem dos dois lados e passar mais tempo trabalhando com só aquela linguagem, é mais fácil de se especializar nela, já que você vai passar mais tempo trabalhando nela. Enquanto que eu, por exemplo, que comecei com PHP e JavaScript no front, me dividi entre as duas, então eu acabei aprendendo bem mais PHP do que eu acabei aprendendo JavaScript. E aí se eu tivesse escolhido só uma, digamos que eu pudesse usar PHP no front, então eu saberia muito mais PHP, e se eu tivesse escolhido JavaScript tanto no front quanto no back, eu saberia muito mais JavaScript. Então essa é uma vantagem que para mim é muito clara. Eu acho que isso aí vocês já estão cansados de saber, é o que acho que a maioria das pessoas hoje em dia recomenda para desenvolvimento web. Então bora falar da parte mais um pouquinho mais avançada. Quais são os frameworks? Se você já pesquisou um pouquinho, você viu que existem alguns frameworks bem grandes no mercado. O React.js, que foi criado pelo Facebook e é mantido pelo Facebook. O Vue.js, que foi criado pelo Ivan Yu. E aí tem o Angular, que é o framework do Google. E também tem um que é um pouco mais novo, que é o Svelte. Todos esses são frameworks front-end escritos em JavaScript. Então bora começar falando de ecossistema front-end. Em aplicações modernas, é bem comum você usar um desses frameworks, principalmente React ou Vue. Esses são os mais usados hoje em dia. Se você me perguntasse assim, Matheus, um framework para eu aprender, eu falaria React, que eu não considero bem um framework, eu acho que está mais para a biblioteca, mas eu falaria React. E por que eu acho que React é o mais interessante de se aprender hoje? Primeiro porque React é o framework front-end mais usado. Então a maioria das vagas que você achar provavelmente vão usar React. Ou melhor, você vai achar mais vagas de React. O segundo ponto é que o React usa JSX, que é uma linguagem de template, que também é usada em outros frameworks, e tem outras linguagens baseadas nela também, então você já ganha essa experiência com JSX. E o terceiro é que hoje em dia tem muitos componentes, muito tutorial, muito conteúdo educacional de React. Então, se você quiser aprender React, não falta conteúdo, não consigo imaginar nada que você não encontre na internet em ótima qualidade. Então é por isso que eu acho que o React é uma opção tão boa para começar. Ele parece um pouquinho complicado, mas isso aí, começando com o React, você já quebra essa barreira do complicado. Eu, por exemplo, não comecei com o React, quando comecei se usava Angular 1, bem pouquinho na verdade. Então, o primeiro framework que eu realmente usei muito foi o Vue.js, principalmente porque eu achava ele muito fácil. E aí isso acabou me limitando um pouco porque eu evitei de aprender o React, que eu achava um pouquinho mais desafiador na época. Então acho que invertendo esse caminho e aprendendo o React, por todos os motivos que eu citei, e também tem esse fato dele ser um pouquinho mais complicado no início,
até você se acostumar com os quirks dessa biblioteca, ou desse framework, eu acho que isso ajuda bastante e acaba te dando muita experiência e muita prática com o framework mais usado do mercado. Tá, mas e o Vue? Acho o Vue uma excelente opção. Pra ser bem sincero, escolhendo entre React e Vue, você está muito bem servido. Esses são os dois maiores do mercado. Eu acho que vale a pena ficar de olho no Svelte também, que é muito bom. Mas independente do que você escolha, você está muito bem servido e tem muita vaga tanto de React quanto de Vue. Mas se eu tivesse que escolher, eu falaria React. E aí, agora falando de back-end. Para a primeira vaga, eu acho que é interessante você aprender como funciona os dois lados da stack, tanto o front quanto o back, e ser proficiente nos dois. Por quê? Porque as empresas menores e as médias geralmente não têm uma definição, uma divisão bem clara entre front e back. Então, geralmente a mesma pessoa trabalha tanto no front quanto no back. A gente chama isso de full stack, é quem trabalha com a stack completa, inclusive às vezes ferramentas de deploy, etc. Então é o cara que faz tudo. E essa é a realidade na maioria das empresas. Em empresas maiores, você tem times de front-end, você tem times de back-end, você tem o pessoal de infra, mas essa não é a realidade das empresas menores e médias. Então, eu acho que é um desperdício de esforço e de tempo você se limitar a aprender só front ou só back. E essa é uma das perguntas que eu recebo às vezes. Gente que eu não gosto de front ou não gosta de back, e eu também vejo muito no Reddit, lá no BRDev. E, gente, eu acho que se você está aprendendo, você não pode se dar o luxo de aprender só um pedaço. Aprende tudo. Quando você estiver mais especializado, ou melhor, enquanto você for se especializando, naturalmente você vai para um desses caminhos. Você trabalha mais com back ou com front, e aí em algum momento você talvez trabalhe exclusivamente só no front ou no back. Mas de início eu acho isso uma bobagem, eu acho isso uma perda de tempo e de esforço. Se dedica para aprender tudo, se dedica a conseguir construir aplicações sozinho. Isso é que eu acho o mais importante, você conseguir construir aplicações sozinho do zero. Ou seja, usar um framework no front-end, usar um framework no back-end, saber operar os dois bem, saber HTML, CSS, JavaScript no front, saber estilizar suas páginas. Sabendo o stack inteiro, eu não estou nem falando só de JavaScript no front e alguma linguagem no back. Estou falando também de CSS, HTML, componentização, etc. Isso te abre muitos caminhos, porque, por incrível que pareça, não tem tanta gente que saiba tudo isso bem. As pessoas acabam se limitando a desses lados da stack e é por isso que eu estou falando que vale a pena aprender bem os dois lados. Mas, falando de back-end um pouquinho, também acho que JavaScript é a melhor opção. Você tem diversos frameworks para back-end escritos em JavaScript, tem o Express, tem o Koa, tem um novo chamado Remix. Então, independente do que você escolher, você vai estar bem servido. É interessante pesquisar as opções que tem no back-end. Para ser sincero, eu não conheço muito, eu não trabalho com JavaScript no back-end, então não sou a melhor pessoa para falar disso. Mas é importante você se familiarizar com as coisas, como o ciclo da requisição funciona no back-end, o que está acontecendo entre um lado e um outro. Quando você envia uma requisição para o servidor, o que acontece, como é que aquilo se comunica, como é que tem essa comunicação do back e do front. Que, por incrível que pareça, esse tipo de coisa que é básico, mas que a maioria das pessoas, inclusive eu, não aprendem direito no início e depois tem que gastar tempo voltando atrás disso e reaprendendo. Então, foca bastante nos básicos. Novamente, HTML, CSS, quando tiver safo disso. JavaScript básico no front, um framework no front, um framework no back, e entender bem, não só porque o framework é uma ferramenta que você está operando, então tem muita coisa pronta, já tem alguns padrões definidos, mas é importante entender, talvez não necessariamente a parte extremamente técnica, porque aquilo é detalhe de implementação, mas quando você faz uma query no banco usando um Prisma.js da vida, o que está acontecendo? É importante saber esse tipo de coisa. Por incrível que pareça, tem gente que usa o Prisma e não sabe o que aquilo está fazendo. Então só sabe usar, mas não sabe... assim que se depara com um problema um pouco mais complexo, não sabe o que fazer porque não sabe como é que aquilo funciona. Então muito cuidado nisso, gente. Estudem tudo com calma, aprendam bem. Não tem que ser um expert de tudo, mas tem que saber pelo menos a ideia das coisas, como é que elas funcionam, como é que elas foram implementadas. Então a gente já foi nesse vídeo dos básicos, do React, do Vue, falou de Angular, não recomendo aprender Angular, não é um framework que eu gosto, acho que está decaindo, não vejo muitas empresas usando, não vejo a popularidade subindo, então não é algo que eu aprenderia como primeiro framework. Talvez para um emprego ou algo do tipo faz sentido, mas como primeiro eu iria de React ou Vue sem a menor sombra de dúvidas. E focaria muito no JavaScript, entender realmente como a linguagem funciona, porque isso vai te abrir portas tanto no front quanto no back, em tudo na verdade. Bom, TypeScript. Se você já
pesquisou um pouquinho, você já se deparou com esse termo. O que é o TypeScript? O JavaScript tinha algumas ineficiências que atrapalhavam a linguagem. Com isso, primeiro, começou a era dos string spirals, que eram ferramentas que te permitiam escrever um JavaScript um pouco mais avançado, mais novo, e depois esse código era convertido para JavaScript mais velho que rodava no browser. O TypeScript é uma linguagem que compila para JavaScript, então segue esse mesmo comportamento. Você escreve TypeScript, mas não é aquilo que roda no browser ou no seu servidor. Aquele código é convertido para JavaScript e aí ele roda. E o TypeScript é basicamente um JavaScript tipado. Se você não sabe o que é TypeScript, entra lá no site do TypeScript, tem documentação em português, tem tudo bem detalhadinho, e eu vou falar da aplicação mais prática. Naturalmente, enquanto você for aprendendo React e o JavaScript no back-end, ou Vue que seja, você vai se deparar com TypeScript. Hoje em dia, a maioria dessas bibliotecas tendem a usar TypeScript. Se você usar o Adonis, por exemplo, no back-end, ele foi recentemente reescrito em TypeScript, então você vai se deparar com esse padrão. Então, não é algo que eu olharia de início. Eu acho que o TypeScript é algo que naturalmente você vai aprender conforme você se aprofunda nessas bibliotecas e nessas ferramentas. Então, se você escutar essa palavra, fica tranquilo, você vai entender isso no devido tempo. Matheus, beleza, não gosto de JavaScript. Posso aprender Ruby, posso aprender PHP, posso aprender Python, posso aprender Go? Pode, mas eu acho que todo mundo... Quando eu falo todo mundo, eu não quero que vocês me interpretem mal, não estou falando que é obrigatório aprender isso. Mas eu acho que a coisa mais sensata a se fazer no momento que a gente está na área de desenvolvimento web é aprender JavaScript, porque independente de você gostar ou não, ou de você usar outra linguagem no back-end, você vai ter que aprender JavaScript para usar no front. Então, se você vai ter que aprender isso de qualquer jeito, acho que é interessante focar nisso, porque como eu falei, é uma linguagem coringa, e você acaba meio que aprendendo o outro lado do stack de qualquer forma. Então, não vejo nenhum motivo para começar aprendendo duas linguagens. Foi assim que eu comecei, mas não é assim que eu recomendo. Eu acho que é muito mais interessante focar só numa, e depois que você estiver proficiente em JavaScript, você pode passar a aprender um Ruby, aprender um Python ou o que quer que você queira aprender. Mas de primeiro momento, eu acho que JavaScript é o mais interessante. Não é à toa que todos os bootcamps novos, cursos, etc., focam em JavaScript. Tem um motivo para isso, e é porque a linguagem tem muito mercado, é uma linguagem coringa e é uma linguagem que está evoluindo muito. Então, acho que é muito importante aprender uma outra linguagem. Isso é de extrema importância, aprender outra linguagem além do JavaScript, mas não no primeiro momento. Então, para resumir tudo que eu falei aqui, o que eu recomendo para quem está começando? Aprender bem o básico, HTML, CSS e JavaScript básico. E eu estou falando JavaScript vanilla, sem framework, sem nada. Aprender como é que o JavaScript funciona e como é que o JavaScript no browser, como é que a API do browser funciona também. Depois que você souber isso, eu recomendo você aprender React ou Vue.js, mas tenta aprender React. Quando você estiver ficando craque nisso, passe para o back-end. Aí você tem Express, você tem Koa, você tem Adonis, você tem Blitz, você tem Remix. Mas Remix é um framework full stack, mas enfim. O mais importante é você aprender bem cada pedaço, cada etapa. Não adianta você aprender o front-end pela metade, pular para o back-end, entender pela metade também, passar para outra coisa e entender tudo pela metade. Mas é você levar seu tempo e aprender tudo bem, com cuidado, com calma, e depois passar para a próxima etapa. Para mim, a melhor forma de aprender realmente algo é fazendo. E eu vejo muita gente aí seguindo curso, seguindo tutorial, só copiando. E eu não acho que essa é a melhor forma de estudar. Eu acho que você tem que assistir o seu vídeo, ler o seu artigo, ver o que a pessoa está fazendo e depois fazer o seu próprio. Então, se você está fazendo um curso de React, ao invés de copiar o que o instrutor está fazendo, faz a sua própria aplicação. Começa com algo simples. Começa com uma cópia do Trello, começa com uma lista de afazeres, lista de supermercado. Uma aplicação bem simples, não tem que ser uma aplicação, relevante no mundo real. Tem que ser algo para você aprender. Eu acho que é muito importante você fazer algo diferente dos tutoriais ou do curso que você está fazendo, porque às vezes você acaba basicamente copiando o que o instrutor está fazendo. Então, pega um projetinho, pensa em algo, pensa, putz, eu vou fazer um sistema de lista de compras feito em React com back-end em Express. E aí, você já tem um projeto na sua mente. Você vai ter que usar React, você vai ter que usar Express, e você vai ter que fazer aquilo funcionar. Então, começa com uma feature básica, por exemplo, bora de carrinho nessa lista de compras. Começa deixando a pessoa criar uma lista e adicionando itens. Depois, além disso, deixa a pessoa fazer login
para salvar sua lista. Então aí você já tem React, gerenciamento de estado no front-end com React, rotas usando um router, você tem um back-end que vai ser a API que salva tanto as listas como os itens da lista, e depois, quando você implementar o login, você tem autenticação também. Depois você pode implementar envio de e-mail para o usuário, e aí você tem envio de e-mails. Então é importante ter esses projetos pessoais que te ensinem a usar as coisas que você quer. E uma das melhores formas de aprender é fazendo, quebrando a cara, mexendo no código, fazendo pergunta, voltando atrás, ao invés de simplesmente seguir um tutorial ou um curso e só copiar o que fizeram. Então, gente, o vídeo é basicamente isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Recapitulando, o que eu acho mais importante de tudo, mais importante do que linguagem ou framework, é entender bem as coisas, não pular as etapas. Se você está com dificuldade em HTML, não pula. Vai atrás, faz pergunta, tenta fazer você mesmo e descobre como é que faz. Não pulem as etapas. Não tem nada pior do que você achar que entendeu algo e não realmente entender. Porque às vezes você acaba nem sabendo o que falta você aprender para resolver um problema que aparece. Não sei se fez sentido essa frase. Talvez eu tenha que repensar ela e escrever em texto. Mas, bom, para finalizar o vídeo, recomendo React, recomendo JavaScript, recomendo TypeScript, aprender algum back-end em JavaScript. E sabendo tudo isso que eu falei, não pensem que isso é coisa rápida, isso tem bastante conteúdo, tem meses, anos de conteúdo aí. Sabendo isso, você seria um full stack engineer, como a gente chama. E aí você está mais do que apto para ir atrás de um emprego. Você sabe como funciona o front, você sabe como funciona o gerenciamento de estado, você sabe como funciona o back-end, você sabe como funciona o contato com o banco de dados, você sabe como funciona a autenticação, você sabe como funciona o roteamento. E aí depois você pode aprender um pouquinho sobre servidores. Você não vai ser um expert, mas isso é conhecimento suficiente para conquistar o seu primeiro emprego. Então, um vídeo é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, só põe nos comentários. Estou no Instagram ativo agora também, então só me seguir. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo e até mais.